Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso conteúdo. E eu quero falar com você nesse vídeo sobre a troca de carta feita na União Europeia por país terceiro. Vale em toda a Europa? É uma curiosidade que o motorista pode ter. Então, como eu falei nos vídeos anteriores, eu vou deixar passando, os vídeos e você vai vendo aqui todos os vídeos que eu falei da troca de carta. Vou falar da Espanha, mas por hora nós estamos tratando sobre Portugal. O que eu quero dizer com você aqui é o seguinte: no Brasil, por exemplo, existe a República Federativa do Brasil, que está em Brasília, é onde está o órgão federal, que tem a lei nacional. Imagina que a Europa seja isso. Cada país aqui seja um estado. Por exemplo, Espanha, dá para comparar com São Paulo. Portugal, dá para comparar com Pernambuco e assim por diante. França, Itália. O que acontece? Cada país desse tem suas leis, como cada estado do seu país tem suas leis. O que acontece? A diferença do Brasil. O Brasil fala um idioma só, e aí, quando tem que tratar a lei da troca de carta, então vem lá tem o CTB, tem o CONTRAN, o DENATRAN. Então, esses órgãos que são responsáveis por controlar o trânsito, o tráfego, controlar a troca de carta, essas leis gerais, então, por ser uma língua só, não tem problema. Imagine que a União Europeia tenha essa Brasília, tenha esse presidente que rege a lei nacional, porém, por ser país de línguas diferentes, nós temos aqui alguns problemas. Por exemplo, você tira uma carta na Itália, tem que falar inglês, italiano para conseguir tirar essa carta lá, porque, deixa eu te explicar, alguns países aqui, por exemplo a Espanha, você pode fazer o curso CAP, que se chama, para carreta, para o ônibus, na língua francesa, na língua inglesa e na língua espanhola. O que quer dizer isso? Esses países, como considera, por exemplo, a língua inglesa universal, eu não sei se em todos os países pode ser assim, se pode tirar a carta ou fazer os cursos nessa língua. Estou dando um exemplo de Espanha porque eu tenho certeza que sim. Então imagine que esses países permitam você tirar a carta nesses idiomas, mas esse país tem as suas regras locais também. Claro que é regido pela regra das leis nacional, Então a regra de trânsito na União Europeia para as estradas, por exemplo, é semelhante. Então vamos dizer que esses estados, esses países seguem uma regra universal. Pois bem, dito isso, eu quero dizer para você o seguinte: você está vindo do seu país e trocou a carta em Portugal ou em Espanha. Só que esse país não faz parte da União Europeia. Você não veio da Itália para trocar a carta em Portugal. Você não veio da França para trocar a carta em Espanha. Você está vindo do Brasil ou outro país terceiro para trocar a carta em Portugal. Vamos dizer que Portugal, que consegue trocar a carta com as limitações da lei, e Espanha, que também troca a carta com o Brasil. Aí você sai do seu país, troca a carta em Portugal e quer ir morar na Itália. Você pode morar na Itália com a carta da Espanha? Ou com a carta de Portugal? Aí é o X da questão. Não pode, pela lei universal da União Europeia. O que você pode se você está em Portugal ou Espanha e tirou uma carta, independente de você ser brasileiro, mexicano, chileno, e você tirou uma carta na União Europeia, em qualquer país da União Europeia, essa carta é única. Não se pode ter mais do que uma carta na União Europeia.
Ah, eu tirei a carta em Portugal, agora quero tirar uma na Itália. Não. Se você for morar na Itália, essa carta que você tirou em qualquer país da União Europeia serve. Você pode morar e trabalhar com essa carta. Agora, você veio de um país terceiro, como o Brasil, e trocou a carta, e atrás da sua carta, eu vou mostrar a foto aqui, atrás da sua carta tem lá que o número da sua carta e tem o BR, que mostra para os demais países que você trocou a carta de um país terceiro que não faz parte da comunidade europeia. O que significa isso? Quando você vai a um outro país que não tem acordo com o Brasil, esse país pode ou não aceitar essa carta, porque ela não é uma carta efetivamente da União Europeia. Ela foi uma carta concedida por troca. Por que eu tenho que falar isso detalhadamente? Alguns motoristas estão me perguntando se é melhor trocar a carta em Portugal ou Espanha, ou é melhor fazer a carta no Brasil, para quem está começando na carreira principalmente. Aí é o X da questão e você tem que tomar essa decisão, não sou eu. Por quê? O que diz aqui a União Europeia, que seria Brasília, por exemplo, aí no Brasil, diz que só pode ter uma carta na União Europeia, que seja da União Europeia. Foi feita dentro das regras que existem entre esses países da União Europeia. Por exemplo, a Inglaterra até dia 31 de dezembro aceitou a carta da União Europeia. Uma vez que foi anunciado o Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, desse ano, a Carta da União Europeia já não serve mais na Inglaterra. O que acontece agora? Você tem que procurar os órgãos, quem fez a Carta na União Europeia, para saber quais são as novas regras. Então, essas novas regras vai ser determinada por aquele órgão. Eu vou dar um exemplo, que eu tenho um amigo na Alemanha, ele autorizou falar o nome dele, mas eu não vou falar. Ele trocou a carta em Portugal, a carta brasileira, foi morar na Alemanha, porque casou-se com uma alemã, e chegando na Alemanha ele procurou o órgão para validar a carta trocada, e o órgão na Alemanha disse que ele tem que fazer a carta do zero, porque não há reconhecimento da carta trocada. Então agora a gente entende que a União Europeia diz que quando a carta é de um país terceiro, aquele país troca se ele quiser. Mas quando a carta é tirada na União Europeia, não é se ele quiser não. E se você for morar na Itália, for morar na França, em qualquer outro país da comunidade europeia, você não é obrigado a trocar a carta. Olha a diferença. Tirou na União Europeia, pode morar em qualquer outro país, veja, tendo a residência, que é outra coisa. Você vai pedir autorização de residência naquele país e a sua carta vai te acompanhar. Aí você tem vínculo com Portugal, onde você tem a carta de origem trocada. Você tem a carta de Espanha, que você trocou do Brasil. Você pode ir morar em outro país e isso submeter à lei daquele país. Se ele falar, olha, você trocou, você não pode. Mas se você fez a carta em um desses países aqui, seja a carta do ônibus, seja a carta da carreta, eles não podem te obrigar a trocar a carta. Aí você vem no país que você tirou a carta, que seja Portugal ou Espanha, e aí você faz então ali a renovação e você pode continuar, desde que mantenha o vínculo com esses países, né, aonde seja Portugal ou Espanha, que você tirou a carta. Ou que seja Itália, ou que seja França, você tirou a carta naquele país, independente para onde você vai. Se você não quiser trocar a carta para aquele país onde você está morando agora, você volta e renova no seu país de origem. Eu espero que você tenha entendido essa parte para não ficar confuso. Carta tirada na União Europeia em qualquer país, você pode mudar a hora que você quiser, desde que tenha residência nesse novo país. Esse amigo da Alemanha, ele está tendo que fazer o processo do zero, mesmo tendo trocado a carta em Portugal. Aí você pode me contestar e dizer, mas eu tenho colegas que trabalham em outros países. Veja,
Uma coisa é trabalhar em outro país com a carta de Portugal ou de Espanha sem comunicar aqueles órgãos. Agora, ele me diz que na Alemanha, se for pego dirigindo com essa carta, morando na Alemanha, trabalhando para uma empresa alemã, ele vai ter problema. Agora, se ele trabalha com uma empresa do país que é a carta dele, ele pode circular a Europa todinha, mesmo a carta sendo trocada. Uma coisa é circular a Europa, a outra coisa é residir no outro país sem validar a sua carta. Vamos dizer que você tirou a carta de ônibus em Portugal e vai morar na Itália, você pediu uma residência na Itália, você pode dirigir ônibus na Itália com a carta de Portugal, que você tirou em Portugal. A carta trocada, você tem que ir ao órgão daquele país para saber. Por isso que é bom fazer antes de mudar essa pesquisa. E naquele país dizer, olha, a minha carta é de Portugal, mas foi feita por troca, eu posso vir morar aqui e fazer a validação ou eu tenho que tirar a carta do zero? Aí você nem muda. Agora, se você trabalhar naquele país de maneira irregular com a carta trocada, você está assumindo a responsabilidade e as consequências da sua decisão. Eu vou deixar esse material, eu deixo sempre na descrição aqui do canal, o nosso site, Motorista na Europa, /artigos. E aí todos os vídeos que tem conteúdo que precisa provar isso que eu estou falando, eu deixo o documento, você clica, baixa aquele PDF, dá uma lida, eu vou deixar esse documento para você ler e entender que é um documento oficial. Essa informação que eu estou te dando, eu não acho. Eu tenho pessoas que eu conheço vivendo em outro país. Agora, tem país que vai aceitar. Eu não tenho uma lista aqui para dizer que país. Com a falta de motorista, eu acho que a tendência com o tempo é eles ir abrindo esse leque para até a carta que foi trocada aqui, ela se aceita no outro país. Para quê? Burocracia, se o camarada já dirige, né? Mas cada país tem sua autonomia. Então, com o tempo, depende de quando você vai assistir esse vídeo, os países vão abrindo o leque para aceitar também a carta trocada. O mais importante é que o motorista dirige, por causa de um papel. Mesmo assim, aquele país tem autonomia de decidir ou não se aceita. O que está acontecendo com esse rapaz é que ele está tirando a carta do zero. Ele não quer arriscar. Você conhece um amigo que trabalha na França com a carta de Portugal? Veja, ele está assumindo o risco. A lei diz que não pode, a lei diz que tem que consultar aquele país. Se o seu amigo, o seu colega, o seu conhecido está fazendo isso, não sei se ele foi no órgão pedir informação. Não sei se ele está assumindo o risco por conta própria. Eu não estou dizendo que você não pode. A carta é válida. Se aquela autoridade policial ou aquele órgão te parar, você morando naquele país, trabalhando para uma empresa naquele país, eu estou deixando bem claro isso. Aí uma autoridade policial te para e olha lá, carta de Portugal, residência aqui, a empresa aqui do país da Alemanha, por exemplo. Mas o nosso país não aceita, porque o Brasil não tem acordo com a Alemanha para carta de pesado. Então, aqui há uma infração grave, gravíssima, não sei que país. Então, isso por via de regra motorista acontece? Não sei te falar. Se os motoristas que trabalham em outros países sofrem esse dano de ser parado. Eu conheço também motorista que trabalha, por exemplo, na Holanda. Ele está com documento de Portugal, residência de Portugal, está com a carta de Portugal e está trabalhando na Holanda. Outros trabalhando na Itália, até na França também. Conheço motoristas trabalhando e arriscando. Agora, uma coisa primeiro, a autorização de residência sua, primeiro momento, é de Portugal. Aí você vai trabalhar na França, já tem um erro aí. Segundo, você fez a troca para trabalhar em Portugal e está trabalhando sem colher informação daquele país onde você está, há outro erro aí. Eu não vou entrar no mérito do jeitinho, a gente vai fazendo as coisas aí de qualquer jeito. Gente, não é o meu perfil, não é o meu trabalho, não quero entrar nesse pormenor. Eu quero informar para você o que está dentro da lei. Se você vai agir diferente disso, não é responsabilidade minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas a minha responsabilidade é eu dizer para você o que diz a lei. Então, a União Europeia rege uma regra geral que diz que sua carta foi tirada
em um dos países aqui, tudo bem. Aí vamos lá. Ah, mas eu tenho só a carta de ônibus tirada em Portugal. As demais foram trocadas do Brasil. Aí você vai, claro, indo para esse outro país e você procurando o órgão, no histórico do prontuário, vai dizer lá que você fez a troca da categoria C, né? Ou da C, que é só a do caminhão, você fez a troca pela brasileira, para a portuguesa ou para a espanhola. Mas a carta de ônibus foi feita. Então, essa carta feita, ela é válida naquele país. Então, você pode conduzir ônibus porque essa carta foi feita na União Europeia. As demais, você vai ter que tirar. Então, motorista, você é quem vai decidir. Não joga para mim ou para outros a responsabilidade. O que é melhor eu fazer? Então, nos próximos vídeos aqui eu vou orientar. A empresa traz a pessoa que está querendo tirar a carta em Portugal, porque é melhor, nesse caso, tirar a carta aqui. Se você sabe que depois, se você cumpriu o seu tempo de residência ou conseguiu residência em outro país, e você quer levar a sua carta para qualquer país, você não vai ter problema. Você só vai ter problema se você trouxer a carta e fazer a troca. Então, esse detalhe é importante. O que você prefere? Você depende da empresa para vir ou você vai vir por conta própria? Então, esses detalhes são importantes para você saber. Então, eu espero que você tenha entendido essa questão. Sobre tirar a carta aqui ou trocar a carta, aí é uma decisão sua. No próximo vídeo, eu vou falar com você sobre se as empresas aceitam você vir aí com a carta do jeito que está e você fazer a carta aqui. O que é melhor? Então, no próximo vídeo eu respondo para você essa questão de maneira definitiva. E aí você toma a decisão, somando essa informação aqui, que já é uma informação importante. A troca, às vezes, não é tão importante, a menos que você queira morar mesmo, definitivamente, em Portugal ou Espanha e não quer mudar para outro país. Mas esse rapaz que mudou para a Alemanha, ele não sabia disso. Quando ele foi mexer nos trâmites, que ele descobriu o problema. Então a pergunta é, você quer mudar de país futuramente? Se futuramente você quer mudar de país, então é melhor fazer a carta aqui. Se você não pretende mudar de país, então a troca dentro dessas limitações seja a melhor opção. No próximo vídeo a gente complementa essa informação falando o que pensam as empresas, o que pode você então decidir em relação ao seu futuro. Tá bem? Espero que você tenha entendido. Vou deixar o material aqui embaixo e você faça uma avaliação e tome a melhor decisão. Obrigado então e até o próximo conteúdo. Até lá.